senhores senadores, venho hoje a essa tribuna para fazer uma reflexão sobre fatos que, tão rotineiros, assumem contornos de normalidade no meu estado do Piauí. Já destaquei, senhor presidente, em outras ocasiões, que há muito tempo o Piauí é visto como um estado de enormes potencialidades, mas, na prática, pouco se tem feito para mudar a dura realidade vivenciada por sua enorme parcela de sua população. A verdade cruel, somos um estado rico, mas nosso povo é pobre. Digo isso, senhor presidente, porque hoje quero expor o drama injustificável enfrentado por tantas pessoas do interior do Piauí, sem acesso ao bem mais precioso e essencial para a dignidade humana, que é a água. Temos o segundo mais importante rio do Nordeste. Temos lençóis subterrâneos que são um verdadeiro mar d'água doce e inexplorado. Enquanto isso, homens, mulheres e crianças, vítimas do abandono do poder público, experimentam o lado mais perverso da seca e dependem de carros-pipa ou de caminhadas quilométricas a cada período de estiagem para simplesmente sobreviver. Nós temos, nobre presidente, água para saciar a sede do nosso povo, mas continuamos de costas para esse drama secular. E por que isso? Porque ao longo de décadas, os governantes não deram a devida importância ao tema e, assim, fortaleceram a indústria da seca e contrariaram o interesse público. As desculpas para a perpetuação do déficit hídrico no semiárido são sempre as mesmas. A diversidade climáticas, baixos índices de pluviosidade, escassez de recursos. Estas justificativas, senhor presidente, são meros disfarces à inoperância do poder público. No Brasil e no mundo, temos incontáveis exemplos de convivência exitosa com o semiárido e até com o deserto, o que põe por terra a falácia de vincular a pobreza à diversidade climática. Basta olharmos para o vizinho estado do Ceará, onde as condições naturais são piores que as do Piauí, mas gestões sérias e competentes colocaram-no na vanguarda da segurança hídrica, anos-luz à frente do nosso estado. A insensibilidade, a má gestão e a falta de compromisso respondem muito mais por nosso atraso do que os fenômenos da natureza. A transformação dessa realidade só virá com a vontade política e o planejamento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Piauí tem uma disponibilidade hídrica da ordem de 9.000 metros cúbicos por ano por habitante. 9.000 metros cúbicos por ano por habitante. E é o estado nordestino, do domínio do semiárido, com maior potencial hídrico. Temos mais do triplo disponibilizado per capita da Bahia, o segundo colocado, e mais de 7 vezes o estado de Pernambuco. É um paradoxo absurdo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Se não pelas políticas hídricas equivocadas e pela continuada omissão do poder público, como explicar a pobreza de uma região detentora de riquíssimos potencialidades hídricas, energia solar
e eólica. Senhor presidente, recentemente visitei 7 importantes barragens do nosso estado e, após 7 anos de inverno decepcionantes, a situação era desesperadora. Barragens secas ou com níveis críticos, abaixo do volume morto. Populações inteiras de municípios vizinhos à míngua, enfrentando o rigoroso racionamento ou pior, dependentes dos carros-pipa que nem sempre chegam. Enquanto isso, a poucos quilômetros, um mar de água doce inaproveitado, que se trata do Vale do Gurgueia. Após tantos anos de chuvas fracas, tivemos um período com boa precipitação pluviométrica. Mas qual foi a surpresa? O que deveria ser razão de comemoração tornou-se um novo drama. Senhor presidente, até hoje nosso estado não tem um plano efetivo de segurança hídrica. Logo, não há monitoramento das condições de nossas barragens, muito menos um programa de recuperação e manutenção delas. Resultado: barragens em situação de risco ou já com rompimentos, como a barragem do Bezerro, em José de Freitas, que vistoriei recentemente. Como essa barragem que teve quase um desmoronamento. Há várias outras do nosso estado. E, senhor presidente, por outro lado, há risco de tragédias para a população no entorno das barragens danificadas. Por outro lado, o drama da escassez se repete nas regiões onde as chuvas são insuficientes. É a crônica de uma tragédia anunciada. Quase todas as grandes barragens, ou digo melhor, obras hídricas do estado do Piauí estão paralisadas ou nem foram iniciadas. São exemplos do que digo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Barragem de Tinguís, convênio de 2008, em Brasileira, paralisada. Barragem de Atalaia, de 2010, em Corrente Sebastião Barros, paralisada. Barragem de Castelo, de 2012, nem foi iniciada. Barragem e adutora de Santa Cruz dos Milagres, de 2002, também sequer foi iniciada. Barragem Novo Algodões, em Cocal, não foi iniciada. Aliás, essa barragem de Cocal, com um volume de 51 milhões de metros cúbicos, foi arrombada há 10 anos atrás, ou seja, em 2008, com danos fantásticos para a agricultura, a pecuária, a infraestrutura, bem como com quase 10 mortes. A adutora Padre Lira, de 2012, em Dom Inocêncio, também paralisada. A adutora do Litoral, etapa 1, de 2012, em Parnaíba, outra obra paralisada. A adutora do Litoral, etapa 2, de 2017, que atenderia Luiz Correia, Cajueiro da Praia, Ilha Grande, também paralisada. A adutora Piaus 2, de Bocaina, de 2012, que deve atender os municípios de Alagoinha, Bocaina, Francisco Santo, Monsenhor Hipólito, Pico, Santo Antônio de Lisboa, Sussuapara, também outra obra paralisada. A adutora do Sudeste, de 2013, para os municípios de Alegrete, Belém do Piauí, Caldeirão Grande, Francisco Macedo, Jaicós, Marcolândia e Padre Marcos, também uma outra obra paralisada. Sim, senhor presidente, desta forma, senhoras e senhores senadores, esses exemplos mostram o descaso do governo do Estado com o abastecimento de água do Piauí. É inadmissível barragens abandonadas
adutoras paradas, população desamparada. O relatório de 2017 da Agência Nacional de Águas informou que de 39 bacias analisadas, 39 barragens examinadas, analisadas e monitoradas, 31 delas estão em situação de risco e rompimento. Acabamos, senhor presidente, de sair de um período chuvoso no Piauí, mas há poucos dias o governador decretou situação de emergência em 33 municípios por falta d'água, antes mesmo do período da seca chegar no semiárido piauiense. Senhor presidente, o Piauí precisa de um plano de segurança hídrica. Nós vamos cuidar das adutoras e das barragens que foram abandonadas nos últimos anos. Temos que oferecer soluções definitivas para que as populações destes municípios não estejam, logo após o período chuvoso, à mercê de ações emergenciais para ter água. Vamos priorizar a política de segurança hídrica para que a água não seja motivo de preocupação dos piauienses. Infelizmente, os rumos e as prioridades do governo são equivocadas. Frente à grave crise econômica, política e moral que passa o país nos últimos anos, em vez de cortar na própria carne, o governo fez o contrário. Inchou a máquina pública como nunca antes na história do nosso Estado. Hoje, são 69 órgãos públicos estaduais. No Ceará, por exemplo, Estado modelo em gestão hídrica. Existe um único órgão que cuida dos recursos hídricos. Na ineficiente gestão hídrica do Piauí, existe 6 órgãos cuidando do mesmo assunto, do mesmo tema. Desde meu primeiro ano nesta casa, senhor presidente, encampei a luta pela adutora do Sertão, uma ideia nascida na CPRM, que pode representar o fim da sede no sertão piauiense, levando água para até 600 mil habitantes em 51 municípios do semiárido piauiense. Trabalhamos a ideia, senhor presidente. Conseguimos sua inclusão no plano anual, aliás, no plano plurianual, no PPA 2016-2019 e na Lei Orgânica, Lei Orçamentária Anual de 2017 e de 2018. Ademais, senhoras e senhores senadores, seu estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, o EVITEA, e projeto básico encontram-se hoje em condições de serem realizados. Assim, senhor presidente, concluo minhas palavras, reforçando que os desafios que atravancam o crescimento do Piauí podem ser equacionados e resolvidos. Bastante para tanto criatividade, planejamento e, sobretudo, vontade e determinação política. Era esse, senhor presidente, as palavras e o pronunciamento que tínhamos a fazer nesta noite dessa terça-feira. Obrigado, senhor. Senador Elmano, Vossa Excelência poderá assumir a presidência para, em seguida, ouvirmos a palavra do senador Hélio José, do Distrito Federal. Obrigado, meu querido Elmano. Quero cumprimentar meu nobre